A seguir, acompanhe o programa Vem Clarear. Você está sintonizado na programação da Web Rádio Santo Antônio. O programa a seguir traz a marca franciscana da Web Rádio Santo Antônio. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Web Rádio Santo Antônio. Um instrumento de comunicação do Serviço de Animação Vocacional a serviço da província franciscana de Santo Antônio do Brasil. Enchendo a terra com o Evangelho de Cristo. A luz que emanou de Clara de Assis percorreu os séculos e alcança o nosso tempo. A Web Rádio Santo Antônio apresenta Vem Clarear. Música, formação francisclariana e muito mais sobre esta grande mulher que marcou a história. Vem Clarear, aqui na Web Rádio Santo Antônio. Clara, santa cheia de claridade, irmã de São Francisco de Assis, intercede pelos teus devotos que querem ser puros e transparentes. Teu nome e teu ser exalam o perfume das coisas inteiras e o frescor do que é novo e renovado. Clareia os caminhos tortuosos daqueles que se embrenham na noite do próprio egoísmo e nas trevas do isolamento. Clara, irmã de São Francisco, coloca em nossos corações a paixão pela simplicidade, a sede pela pobreza, a ânsia pela contemplação. Te suplico, irmã Lua, que junto ao sol de Assis, no mesmo céu refugie, alcança-nos a graça que confiantes vos pedimos. Santa Clara, ilumina os passos daqueles que buscam a claridade. Amém. E nós estaremos reunidos em mais um programa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem Clarear, mais música, mais formação e mais Santa Clara de Assis. Muito boa noite a você que está sintonizado aqui na Web Rádio Santo Antônio. É uma alegria poder contar com sua participação, com sua audiência. É uma alegria realmente ter você aqui pertinho da gente na programação da Web Santo Antônio. E nesta sexta estamos aqui com mais um programa especial, com mais um tema que nós facilmente poderemos conciliar com a vida de nossa querida mãe Santa Clara de Assis. E claro, você aí de casa acompanha com a gente, fica coladinho com a gente, porque não tem hora para terminar. Estamos começando agora, mas tem muita coisa boa no programa de hoje. Inclusive, você já viu que está tudo rosa, né? E nós estamos num mês muito especial, que é um mês de prevenção, né? De combate, né? Contra o câncer de mama. E por que não dizer que Clara era essa mulher? Não vou dizer o tema agora. Nós vamos escutar uma música, enquanto isso você faz aquela velha brincadeira que eu sempre peço para fazer. Compartilhe este link com algum amigo, com alguma amiga, com alguém que precisa escutar o nosso programa. E mais do que isso, né? Dá um like no nosso programa, no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, coloca aí a opção todas para quando a Web Rádio Santo Antônio estiver no ar, possa chegar o sinal até você.
E enquanto você faz todo esse percurso, nós vamos ouvir uma música e daqui a pouco a gente está de volta. Muito boa noite e muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Ligados e conectados com a missão de comunicar. Web Santo Antônio, há uma década, anunciando o Evangelho por cima dos telhados. E você já dá para ver aí na imagem, né? Porque sim, hoje nós celebramos o dia de uma grande doutora da igreja, né? Se você não conhecia, agora vai conhecer um pouquinho da vida de Santa Teresa de Jesus. E porque nessa imagem aparece ela e Santa Clara, o nome Pobreza por trás, hein? O porquê será, né? Mas antes da gente entrar nessa parte, desta ligação que nós podemos fazer entre Clara e Teresa, Teresa, né, conhecida e foi proclamada como doutora da igreja, nasceu em Ávila, na Espanha, em 1515,
e foi educada de modo sólido e cristão, tanto, né, que quando criança se encantou tanto com a leitura da vida dos santos mártires, a ponto de ter combinado fugir com o irmão para uma região onde muitos cristãos eram martirizados, mas nada disso aconteceu graças à vigilância de seus pais. Aos 20 anos, ingressou no Carmelo de Ávila, onde viveu um período no relaxamento, pois muito se apegou às criaturas, parentes e conversas destrutivas, assim como conta em seu livro bibliográfico. Certo dia ela foi tocada pelo olhar da imagem de um Cristo sofredor. Assumiu então, a partir dessa experiência, a sua conversão e voltou ao fervor da espiritualidade carmelita, ao ponto de criar uma espiritualidade modelo. Santa Teresa deixou várias obras grandiosas e profundas, né, e também foi responsável, né, pela reforma, né, nos Carmelos, e por meio de contatos com místicos, como também é o caso de São Pedro de Alcântara, frade franciscano, e com a orientação deste grande amigo e também de São João da Cruz, iniciou aos 40 anos de idade, com saúde abalada, a reforma do Carmelo feminino. Ela começou pela fundação do Carmelo de São José, fora dos muros de Ávila. Dali partiu para todas as direções da Espanha, criando os novos Carmelos e reformando os antigos. Então, Teresa realmente era essa mulher muito forte. E aqui eu queria falar para vocês um pouquinho da ligação existente entre ela e Teresa. Em outros programas aqui, a Karine fazia questão de lembrar da proximidade destas duas, né? E no próprio livro da vida de Santa Teresa vai dizer que foi grande devota de Santa Clara de Assis. Olha o que ela vai nos dizer no livro da vida. No dia de Santa Clara, no ano de 1561, indo comungar, a santa me apareceu muito formosa. Disse-me que me esforçasse e desse continuidade ao que iniciara, ou seja, a reforma da Ordem do Carmelo, pois teria a sua ajuda. Tomei por ela grande devoção, e em cumprimento de sua promessa, o mosteiro de monges de sua ordem ajudou a nos sustentar. Além disso, a santa elevou também os meus anseios que a pobreza, que instituiu em seus mosteiros, observasse também neste. Então, existia uma proximidade muito grande entre essas duas mulheres que viveram em séculos diferentes, que viveram em tempos diferentes. Clara sendo aí, nós podemos dizer, como sem medo, a iniciadora de um modelo de vida feminina diferenciado, mais ligado ao Evangelho, com mais propriedade, com mais força, né, e com mais atenção ao Santo Evangelho. E aí Teresa, né, sendo orientada por Deus, inspirada por Deus, começa aos 40 anos de idade, já debilitada, a reforma em vários Carmelos, né? E no meio dessa inspiração toda para esse trabalho, né, a disposição para realizar tal missão, ela encontra a partir da devoção em Santa Clara de Assis. Que bonito, né? Clara de Assis, que viveu com tanta propriedade a pobreza, e nós já falamos sobre isso em outros programas, inspira também Teresa para viver, porque não, essa dimensão também da pobreza nos seus dias, né? Os Carmelos, assim como várias congregações religiosas, tinham se deixado influenciar e até mesmo ser contaminados com a questão do relativismo, com a questão também financeira, né? Eram grandes espaços, grandes terras, grandes propriedades, e Teresa, olhando aquilo, disse: não, eu quero viver diferente, né? Eu quero ser fiel àquilo que me foi proposto, né? Segundo a minha ordem pede, né? E aí ela faz essa reforma, né? Com o desejo também de não só disso, né? Mas de querer também, escutando a voz do Mestre, do Cristo, que inspirava ela a querer mudar a rota, a querer retornar para o verdadeiro caminho. E aí Clara e Teresa têm essas duas junções, porque Teresa, que nós celebramos hoje, era muito devota de Santa Clara. E isso não é eu que digo, é ela mesma que vai dizer no livro da vida, contando este relato para a gente bem interessante, de como o mosteiro, né, das Clarisses, que morava próximo de onde Teresa morava, ele cuidava e sustentava, né, as monjas daquele Carmelo, justamente porque elas se colocavam à disposição, se dispuseram a viver essa pobreza com autenticidade.
E você imagina numa época, hoje é muito fácil, mas ainda mesmo assim ainda é muito difícil. Mas você imagina numa época onde essas mulheres que viviam em grandes casas e também os homens eram sustentados muitas vezes por famílias nobres. E aí de uma hora para outra Teresa, não de uma hora para outra, né, mas inspirada por Deus, Teresa toma essa decisão de querer viver uma vida mais austera, mais fiel à proposta do Evangelho e diz: é isso que eu quero e eu vou viver assim, né? E da forma como Nosso Senhor me pede. E aí ela inicia esse tempo, talvez cheia de preocupações em relação à alimentação, à manutenção do mosteiro, mas aquelas clarisas que estão ali próximas, que já vivem isso, esse ideal, é que ajuda essas irmãs a serem fiéis ao Santo Evangelho e à pobreza, né, como uma forma de vida. Então, que bonito. E hoje, né, aqui do lado está aparecendo Santa Teresa, Santa Clara, né, e esse nome pobreza atrás, porque realmente foi o que Clara pôde ensinar muito a Teresa e as suas irmãs, a viver essa dimensão da pobreza. E com certeza as duas estão lá no céu, juntinhas, olhando por nós e intercedendo por nós. Por isso peçamos a sua intercessão, para que nós possamos ser fiéis a nosso Senhor, não é isso? E antes da gente tocar uma música bem especial sobre Santa Teresa, eu queria só compartilhar o tema do programa de hoje, que está muito especial, né? O tema do programa desta sexta-feira é Santa Clara, a mulher do cuidado. Nós escolhemos justamente essa palavrinha, cuidado, porque além dela ser muito própria no carisma de Santa Clara, nós também estamos no mês onde nós lembramos a prevenção, o tratamento, a busca das mulheres e também dos homens, né, por que não dizer, do tratamento contra o câncer de mama, né, e tantas mulheres que morrem, né, por ano. E aí, por isso que está tudo rosa aqui hoje. E falar de Santa Clara é falar dessa mulher audaciosa, corajosa, né, que com certeza cuidava de suas irmãs, porque também cuidava de si, porque sabia e se enxergava como criação de Deus na parte de um todo, né? E aí esse cuidado para com as irmãs era tão real que lá na regra de Santa Clara, que ela mesma escreveu, ela vai nos dizer: porque todas devem prover e servir suas irmãs enfermas como gostariam de ser servidas. Se tivesse alguma doença, manifeste com segurança uma a outra sua necessidade. E se uma mãe ama e nutre sua filha carnal, quanto mais diligentemente deve sua irmã amar e nutrir sua filha espiritual. Com toda a evidência está por detrás desta linha o que Clara entende sobre amar, alimentar suas irmãs com carinho e também com o serviço. Com certeza por detrás deste trecho da regra de Santa Clara está vivo isso, né? E Clara é essa mulher. Inclusive em outros programas aqui, mais lá atrás, se eu não me engano no mês de maio, nós conversamos sobre essa dimensão materna de Santa Clara. E tá aí, esse trecho da regra vem só confirmar esse cuidado que existia de Clara para com as suas irmãs, mas também de Clara para com os frades, né? Ela conseguiu segurar bem aquilo que era o ideal de São Francisco depois de sua morte. E a gente percebe, de fato, essa mulher cuidadosa, essa mulher carinhosa, essa mulher atenta a tudo, que não teve medo e ia mesmo ao encontro de suas irmãs quando elas mais precisavam. E aí, agora inspirados por Teresa e por Clara de Assis, nós queremos cantar uma música da irmã Kelly Patrícia que fala um pouco sobre o êxtase de Santa Teresa. Muito bonita a canção. E quando a gente voltar, a gente já vai voltar com um bate-papo bem claro, que hoje tem uma participação que é muito mais do que uma entrevista, como nós trazemos aqui todas as sextas-feiras, mas é um testemunho de vida de quem venceu, né, o câncer de mama, inclusive contando com a intercessão desta mulher aqui. Então, uma boa noite para você mais uma vez. Compartilhe essa nossa live, deixe nos comentários o seu nome, de onde você nos acompanha, o que está achando do programa, e daqui a pouco a gente volta. Por toda a humanidade. Eu ia pelo mosteiro, eu ia pensando no meu grande amor. Tinha perdido umas chaves
corredor. Olhava em todo cantinho, miravam a planta, miravam a flor. Que São José me ajudasse, Nossa Senhora e Nosso Senhor. Parei ao pé de uma escada, minha alma inundava suavíssima luz. Quando na entrada do claustro alguma coisa reluz, vi dois formosos bracinhos pra mim abertinhos em forma de cruz. Ai, que menino tão lindo, tão lindo, tão lindo, menino Jesus. Fiquei até abobada, fiquei extasiada ante aquela lindeza. E quando indagou meu nome, quase morri de surpresa. Teresa, só de Jesus, a mais indigna serva de vossa realeza. E o teu? O meu? O meu, teu nome vertido é bem parecido a Jesus de Teresa. Pois é a Teresa de Jesus e Jesus de Teresa, né? Que bonito. Então você pôde acompanhar essa belíssima canção. E antes da gente chamar o quadro, né, um bate-papo bem claro, tem aí essa pergunta que está aparecendo na sua tela, você que está acompanhando pelo nosso canal no YouTube, né? Qual a ligação entre Clara e Teresa de Ávila? Você já pôde compreender. Você que está chegando agora, né? Teresa era uma grande devota de Santa Clara, ela mesma vai dizer no seu livro da vida, e foi dela, né? Com ela que ela aprendeu, pediu a graça de tentar viver, de buscar viver no Carmelo, em meio a um tempo de restauração que a mesma estava disposta a fazer, né? E realizou tantas, pediu para que a santa inspirasse, ajudasse a ela nessa dimensão da vivência da santa pobreza. E Clara realmente foi a mulher que foi de fato pobre e viveu muito forte isso. Então, agora vamos para o nosso quadro, um bate-papo bem claro, que hoje está muito especial para você que nos acompanha. Quando na entrada do Um bate-papo bem claro. Nós agora estamos aqui no quadro, um bate-papo bem claro, onde nós sempre temos um irmão, uma irmã ou um grupo, né, que conversa com a gente sobre os temas voltados para o carisma franciscano, especialmente a cada sexta-feira, voltado para a nossa querida mãe, né, Santa Clara, que tem muito a nos ensinar sempre. E hoje é com alegria que nós recebemos esta irmã que nos ajuda muito aqui na Web Rádio, sempre está nos bastidores, né, dos podcasts e de outras produções que a Web Rádio prepara com muito carinho. E hoje ela mudou de tela, agora está aqui mostrando o rosto. E eu quero deixar que ela se apresente agora para você de casa, conhecê-la melhor e saber com quem nós vamos bater um papo hoje. Com você. Boa noite, irmãs e irmãs, paz e bem. Sou Juliana, né? Como o Roberto disse, sempre estou nos podcasts, né? Nos bastidores. E hoje a gente veio falar um pouco sobre Clara, sobre cuidado, sobre o Outubro Rosa, né? Partilhar um pouco da minha experiência, né? E atualmente eu resido na cidade de Franca, interior de São Paulo, mas eu sou da cidade de Triunfo, né? No interior do estado de Pernambuco, a cidade mais bonita do sertão pernambucano. Isso. A cidade onde está a casa do postulantado da nossa província, né? E eu iniciei minha caminhada franciscana, né? Como mini jufrista. No tempo chamava mini jufra. Hoje se chama Infância e Adolescência Franciscana. E aí eu inicio minha caminhada, né? Na mini jufra, sigo para a jufra, onde eu passo
mais de 16 anos, e professei na UFS, onde estou hoje, dando continuidade à minha vocação, no ano de 2017, né? E é uma alegria a gente estar aqui hoje partilhando um pouco, trocando umas ideias, né, com vocês, nesse programa que é muito especial para mim, né, que é o Bem Clarear. Pois é, e Ju realmente tem esse rosto aí que você já tá vendo, a cara do franciscanismo, né? E ela vai com a gente partilhar hoje. Eu tinha falado no programa passado, na sexta-feira passada, que nós íamos entrar na vibe daquilo que está sendo tão presente na igreja hoje, que é a dimensão da sinodalidade, mas nós vamos deixar esse programa para outra sexta. Inclusive vamos ter uma participação internacional aqui nesse programa, porque hoje nós queremos falar de um tema também que é muito importante e que merece a nossa atenção, principalmente de tantas mulheres que são também amantes e apaixonadas por Clara, mas como é o tema do programa de hoje, Clara é uma mulher que reflete cuidado, que fala e que mostra e que testemunha um cuidado tanto para com as suas irmãs, mas também para consigo mesma, né? E também a gente lembra Clara, mas também lembra Francisco e lembra tantos outros, né? Mesmo Francisco fazendo uma vida toda seguindo rigorosos jejuns, rigorosas mortificações, mas no final da vida ele pediu perdão ao irmão Corpo, porque justamente ele tinha essa necessidade desse cuidado, né, e tinha esse respeito para com toda a criação de Deus. E Ju, então eu queria que a gente começasse falando aqui, né, sobre esse cuidado que é tão presente no nosso carisma franciscano, né? O que a gente pode destacar dessa palavrinha, cuidado, dentro, tanto na pessoa de Francisco, como na pessoa de Clara, na nossa espiritualidade, como franciscanos e franciscanas hoje? Eu até deixei anotado aqui, porque eu tinha visto uma frase e lembrei dela, né? Que no silêncio orante do mosteiro ouviu o mestre dos mestres e ouviu Francisco. Clara criou uma linguagem própria e uma vocação original de amor e cuidado. Eu lembrei dessa frase, né, que eu vi por esses dias no blog do Frei Vitório Mazuco. E aí eu lembrei justamente por conta desse nosso bate-papo e trago, né? E lembramos também como nasce esse cuidado em Clara, né? Nasce na família, né? Clara, ela é cercada por um amor, por cuidada com muito amor por sua mãe. E esse amor não fica só nela, né? Ela leva esse amor para suas irmãs, né? Ela ensina essa mãe presença, né? Essa mãe presença na vida das irmãs, essa mãe do cuidado um pelos outros, né? E não fica somente no mosteiro, mas, como diz o próprio Frei Vitório Mazuco, são coisas que saem pelas frestas, né, das portas, que às vezes a gente fica pensando que as Clarissas estão lá trancadas, mas é uma luz que sai pelas frestas do mosteiro e chega nas nossas casas, nas nossas vidas, né? E aí também é bom a gente até trazer o próprio Celano, né? Clara de nome, mas clara pela vida e claríssima pelos costumes. E recordando essa parte do cuidado, a gente vê muito também isso nos testemunhos, né? No seu processo de canonização, né? O cuidado com as irmãs, curas, o cuidado de servir, né? As irmãs, mesmo ela sendo a superiora, mas ela estava ali para servir, né? Sempre a serviço, esse olhar atento de uma mãe, né? Numa casa, para perceber, né? Perceber e sentir as necessidades e as realidades das suas irmãs. E é um pouco disso, né? Que a gente precisa beber e buscar a cada dia. E outro dia, Ju, inclusive a gente trazia esse tema nessa base da misericórdia, da maternidade de Clara, que muitas vezes via de noite as irmãs dormindo e às vezes sem um agasalho, e às vezes dava o seu agasalho para aquelas irmãs, né? Francisco, quando aquela história famosíssima do frade que era mais jovem e sentiu fome durante a noite e chorava de fome, né? E Francisco, mesmo a comunidade estando vivendo um momento de jejum e de penitência, Francisco pede para que se encerre aquele jejum, junta todo mundo na mesa e vai comer, né, as uvas, o que tinha colhido com aquele jovem, né? Então, assim, realmente os dois entenderam bem o evangelho de Jesus Cristo, aquele que eles abraçaram,
e tocaram realmente no Evangelho, que nada mais é do que uma dimensão do amor, né, do cuidado, né? A gente vê Jesus no mundo muito mais do que um homem que veio para cumprir regras e leis, mas foi um homem que, acima de tudo, veio propagar e ensinar esse amor. Não é à toa que muitas vezes ele vai dizer, as leis que se resumem é o amor, né? E esse cuidado do outro deve refletir, é um reflexo do cuidado que nós estamos tendo com a gente mesmo, né? Se a gente se cuida, né? E o cuidado com o outro vai ser um reflexo também desse cuidado que eu tenho, né? Pessoal. Então, isso é muito presente na vida de Francisco e de Clara. Eu não sei se você teria um outro texto que vem em mente que lembra esse cuidado, né? Essa atenção de Clara e de Francisco. O próprio contato de Clara com Inês, né? As cartas, né? A gente toca o quanto cuidado, quanto carinho de Clara por aquela jovem, né? Realmente são dois homens que viveram numa época de poucos contatos, né? Por conta de guerra de poder, de guerra de espaços, de divisões de classes, de feudos, enfim, mas incentivaram e puderam, como você falava, dentro do seu muro dos mosteiros e dos conventos, irradiar esse cuidado, não é isso? A gente pode até falar que a arte do cuidado, eles nos ensinam essa arte, né? De cuidar, de amar o outro, né? Esse nosso irmão, nosso querido irmão, né? Nossa fraternidade. A arte do cuidado, eles são grandes mestres, né? Nessa arte. Sim, realmente foram... E assim, eles viviam numa cultura, né? Francisco era filho de uma francesa, então aprendeu muito essa dimensão da cortesia, né? Era um homem que saía cantando nas ruas de Assis, que tinha esse cuidado. A gente tem um peso muito grande em falar de uma conversão de Francisco, de uma noite para o dia, né? Não, Francisco, os escritos vão dizer, os geógrafos e os franciscanólogos vão dizer que quando o pai de Francisco arredava o pé de casa para ir vender os tecidos, a mãe dele tinha esse costume de fazer pequenas ceias para os pobres, e Francisco cresceu com esse cuidado da mãe dele. Não é um estralar de dedo que Francisco vai mudar de vida da noite para o dia, é algo que foi construindo na vida dele, né? Ele vai construindo devagar a sua história, o seu segredo, né? Aquilo que Deus quer para ele. A mesma coisa é Clara. Clara, antes de entrar no mosteiro, já tinha essa vida muito forte com os pobres. São duas pessoas que realmente exalam cuidado, que exalam misericórdia, que exalam carinho e muito amor. Mas, Ju, a gente falava então desse cuidado para com o outro, que é reflexo de um cuidado que eu tenho comigo mesmo, porque senão seria muita hipocrisia, né? A gente chega então a falar desse mês de outubro, que nós celebramos o Outubro Rosa, que sempre é um momento e um tempo para despertar nas mulheres, né? E também, não só nas mulheres, mas nos homens, né? Uma conscientização quanto ao câncer de mama, né? Esse processo que às vezes ceifam muitas vidas e exige um cuidado, um processo de prevenção maior. E a gente sabe que a prevenção é uma das formas de vencer, não é? Tudo isso. E aí eu queria que agora nesse momento você partilhasse com a gente um pouquinho até da sua trajetória, né? Com essa experiência e também trazendo Clara na mulher feminina, né? E esse programa, de certa forma, embora seja eu que faço, mas tem esse caráter muito forte desta mulher, que é Clara, né? E que ela, com todo o seu cuidado, tem muito a nos ensinar e tem a ensinar especialmente para as mulheres também de hoje a se alertarem para a dimensão do cuidado. Foi em Clara que eu me agarrei, né? Para viver, eu falo, foi em Clara que eu me agarrei para viver a perfeita alegria, né? Então, a gente agradece o espaço, né? A gente sabe o quanto a Web Rádio chega em diversos lugares. Até procurei uma blusa rosa, mas eu precisava de uma blusa rosa franciscana. Aí eu não localizei minha blusa rosa, eu só estou com a franciscana, né? Francisco e Clara estão aqui. Mas a tiara está aqui rosa, então estamos contemplados. Mas é isso, irmãs e irmãos, né? A gente partilhava um pouco. Roberto acompanhou durante o processo, né? Que no passado a gente viveu. E
nesse tema, né, a gente traz isso da saúde da mulher, né, do cuidado que a gente tem, que a gente precisa ter, a gente precisa estar atento aos sinais que o nosso corpo dá. Então, o tema da saúde da mulher é um tema muito valorizado nos dias de hoje, mas vale a gente trazer para cá que tem pouco tempo que ele veio para esse cenário, assim, para o nosso dia a dia, né? É muito recente. Então, o cuidado com a saúde da mulher tem mais ou menos umas 3 décadas, se a gente for fazer uma pesquisa rápida, né? Em relação a políticas, em relação a protocolos, enfim. Então, cada mulher tem necessidades específicas quanto à saúde e ao seu bem-estar. E aí, cuidados como ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas, realizar exames periódicos, né? Visitar médicos, médicas, né? Especializados com frequência, dar atenção à saúde mental, que é tão falado, principalmente nesse último ano, né? Que a gente viveu e está ainda vivendo de pandemia, é um tema muito relevante, né? Nos dias de hoje. E aí que eu destaco a questão da gente conhecer, a importância, né, da gente conhecer o nosso próprio corpo, né? A gente dar atenção para a gente, né, com esse cuidado especial, faz muita, muita diferença, né? Ficarmos atentas vai nos permitir identificar sinais que não pertencem, que eles não estavam ali, né? E aí, a partir de então, buscar, né, uma atenção especializada. Então, a gente precisa avaliar, e o Outubro Rosa traz muito isso, né? A gente está vendo muitos posts, muitos vídeos, né? A televisão está colocando, ontem mesmo passou falando o quanto diminuiu o número de mamografias desse ano de pandemia, as pessoas com medo, né? De ir para os hospitais e clínicas. Tudo isso vai nos permitir a gente estar atento a esses sinais, né? Então, avaliar sintomas diversos, como dores de cabeça, mudanças de humor, são importantes, né? Algo não está normal ali, né? E aí a gente traz o que o Outubro Rosa nos pede, que é a atenção ao nosso corpo, fazer o exame do toque nas nossas mamas, né? E a importância de descobrir um diagnóstico precoce, as chances de cura são imensas, né? Elas são muito maiores. E a gente sabe quanto a medicina também está cada dia avançando. E aí eu partilho com vocês, né, em 2020, antes da pandemia, início da pandemia, né? Antes eu falava, era no meio da pandemia, mas ainda a gente está nela. Fui diagnosticado, já fiz todo o tratamento e ainda a gente está na pandemia. E no início da pandemia eu encontrei um nódulo, né, muito pequeno na mama. No momento não imaginei que seria nada assim, mas comentei com minha médica, ela analisou, para ela também, ela estava tranquila, mas me encaminhou para uma mamografia, né? No tempo eu tinha 32 anos, e a mamografia ela é só indicada para quem tem 40 anos, né? Mas mesmo assim, fiz. Até então não deu, tive que fazer mais uma outra para o outro médico solicitar um outro exame, e aí veio o diagnóstico, né? Do câncer de mama. Muito pequeno o nódulo estava naquele tempo, né? 1,7, ele estava muito pequenininho. Então, descobri realmente no início do nódulo. E aí, o momento é difícil, né? O momento a gente fica, a gente fala, né? O chão some, mas a gente tem certeza nesse Deus, né? Nesse Deus que nos ama. E eu iniciei falando, né? Que foi em Clara que eu me segurei essa perfeita alegria que como franciscana, né, foi dessa espiritualidade franciscana, foi da espiritualidade clariana que me fortaleceu, né, e a importância desse diagnóstico no início foi fundamental para o sucesso do tratamento, né. Então, passei pelas químios, né, porque cada tipo de nódulo, né, vai definir um certo tratamento. Tem gente que começa primeiro pela cirurgia e tem gente que começa primeiro pelas químios. Eu comecei pelas químios, né? Ao todo eu fiz 16 quimioterapias e depois segui para a cirurgia. E aí terminou meu tratamento. Agora vem um acompanhamento, né? Durante esse período de 5 anos e os médicos ficam acompanhando para ver como é que o corpo está, né? Nesse processo.
E eu falo quanto é fundamental é nossa fé, né, que ela nos sustenta, a espiritualidade, né, que a gente bebe, né, e se fortalece, e a cabeça, né? A gente fala assim, quanto a cabeça, ela é muito, muito importante, né? E um apoio, assim, de uma rede, né, de amigos e irmãos, familiares, isso nos fortalece muito, muito mesmo, né? Além da alimentação, né, também, porque o corpo fica um pouquinho fraco, né? Mas fica a gente unindo, né? Tudo isso vai dando certo. E Clara, ela desempenhou um papel fundamental no processo que vivi, né? Como eu falei. Clara, ela irradiou para mim a sua firmeza, né? E é no despojamento dela, quando Clara sai de casa, naquele domingo de Ramos, né? Vai encontrar Francisco e os frades. E aí, ali ela corta o cabelo, né? Ela se entrega nas mãos de Deus. E Clara não tinha mapa do caminho que ela ia percorrer quando ela sai de casa, não é verdade? Ela simplesmente confiou no Altíssimo. E aí foi beber dessa fonte, né? Foi fundamental para que passasse, né? Por essa perfeita alegria, tentando conservar a paz. Então foi nessa cena, nesse momento, nessa confiança, né? Nessa firmeza da certeza, né? Que eu estava ali, nas mãos do Altíssimo, né? E aí é essa a mensagem, né? Que a gente possa estar atenta. Trago também, levanta a bandeira, porque a gente vê muito do autoexame, né? Muito da mamografia para ser feita acima dos 40. Eu fui diagnosticada com 32 anos. Então, esse número de mulheres antes dos 40, a cada dia está aumentando. Ah, mas é por questão genética. Não é. Eu fiz todos os exames e o meu foi detectado que não era genético. Então, a cada dia, a gente sabe, né? Tudo assim, que a gente não sabe mais o que a gente come, né? A gente compra as coisas, a gente não sabe o que realmente vem ali, os famosos transgênicos, né? Quando a gente fala de alimentação saudável, a gente também tem que trazer essa bandeira e outras questões, né, que estão ao redor desse nosso mundo, nesse nosso contexto. E aí eu levanto essa bandeira, não é somente mulheres que estão acima de 40 anos que devem fazer o autoexame e que devem estar atentas ao seu corpo, né? Todas. E eu pensei que eu era até jovem, né? No hospital que eu fui, no tratado de Barretos, o Hospital de Amor de Barretos. Atualmente, hoje eu resido na cidade de Franca, no interior de São Paulo, né? Meu esposo, quando a gente casou, a gente veio morar aqui, né? Ele já morava, eu vim. E aí eu fiz todo o meu tratamento no Hospital de Amor. A paciente mais jovem tem 18 anos. Para você ver, né? Então, não é só a partir dos 40. Todas devem se preocupar, estar atenta a esses sinais do corpo, procurar, e também destaco a importância do sistema de saúde que a gente tem aqui no país. E quando é diagnosticado com câncer de mama e qualquer outra doença, a gente tem direitos, né? Como cidadãos e cidadãs. Sim, verdade. Inclusive, Ju, você trazia agora, e também na época quando a gente acompanhava de perto, alguns sinais e algumas presenças em relação à própria Santa Clara, né? Assim, eu me lembro quando você falava que ia cortar o cabelo, né? Você estava até falando agora, lembrava, né, da figura da presença de Clara, né? Que também teve que cortar os cabelos que se naquela época era um sinal de beleza, né? Para Clara, a Clara foi muito bem radical com isso e claro, você foi meio que obrigatório, né, por conta do tratamento. Mas mesmo assim tem esse simbolismo, né, de abrir mão por um tempo, por um processo que vai fazer, tendo em vista que é algo para a sua vida, né, muito bom para a sua vida. E para Clara na época cortar o cabelo era o mínimo diante da grandiosidade que Deus tinha para a sua vida, né, tinha reservado para ela. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho mais pra gente, Ju, sobre essa devoção a Santa Clara que foi aparecendo muito forte, né? E inclusive também, pegando também até um pouquinho de Nossa Senhora, né? No meio de tudo isso, no meio de toda essa história, duas mulheres aí que realmente tem muito a nos ensinar, muito mais do que devoção,
muito mais do que oração, muito mais do que espiritualidade. Na verdade, vida de oração, essas mulheres têm a nos ensinar muito protagonismo, muita responsabilidade, cuidado e muito amor para com a vida que o Senhor confiou a elas. Clara, o corte do cabelo foi eu relacionei tudo com Clara, né? Frei Roberto apresentou conosco, né, o musical Em Triunfo. Tem uma cena no musical da opereta de Pai Francisco e Irmã Clara, que a Fraternidade Estrela de Assis adaptou desde o ano 98, né, uma adaptação da Fraternidade Estrela de Assis, e é apresentada como se fosse um marco, assim, é um patrimônio da fraternidade. E tem uma cena que é uma cena muito específica para quem está ali junto e que participou e que foi produção, e a gente tinha que passar uma verdade na cena de Clara cortando o cabelo com Francisco. O Frei Roberto vai lembrar. O nosso objetivo naquela cena é quando terminasse a apresentação, quem estava assistindo chegasse em Clara e dissesse assim: meu Deus, você cortou o cabelo. Né? E era uma tensão, porque era o jogo de luz junto com a tesoura fazendo barulho e o cabelo caindo, que não era um cabelo da Clara, né? Era um cabelo fake. Sim. Na hora, mas esse era o objetivo. Então, esse momento da cena, né, do musical, que é tão importante para mim, juntamente com toda a mística, né, da fuga de Clara, que ela é contra Francisco, né? No momento, algumas químios caem os cabelos, outras químios não caem. A que eu fiz caiu, né? Então, o cabelo tá aqui, novinho, outro cabelo agora. Desde fevereiro ele tá crescendo, né? Assim termina a químio, o cabelo já volta a crescer, né? Um dos efeitos da químio é tudo de célula de crescimento para de crescer. Então, cai sobrancelha, cai cílios, cabelo, cai. Unha cresce, quase nada. Então, foi nessa cena, né, nesse momento de Clara, desse despojar-se, que eu me seguro, né? Que eu voltava e bebia dessa fonte, né? Tinha momentos difíceis, Juliana, tá só contando alegrias? Tinha, mas em todos eles eu tinha essa certeza, né? De um pai que estava me segurando e que eu tinha que só confiar. Meu trabalho era só confiar nele, que ia dar tudo certo. E são duas mulheres, né? As duas mulheres do sim, da confiança, né? Clara e Nossa Senhora, né? Maria, assim como Clara, Maria não sabia, depois da anunciação, como seria, né? O anjo chega a uma jovem e diz: você está grávida, né? Sim. E ela simplesmente, eis aqui a serva do Senhor, né? Então, são duas inspirações. E Nossa Senhora, né, na hora que a gente recebeu a notícia do diagnóstico, né, é muito incomum hoje em dia, acho que antes era mais comum, a gente estar em consultório e encontrar imagens de santos, né? É uma realidade. Mas eu falo que eu tinha ido no consultório do médico que me deu o diagnóstico 2 vezes antes, eu não tinha visto imagem de santo. E no dia tinha uma Nossa Senhora Aparecida. Na hora a gente chora, né? Fica muito sem acreditar, né? Eu fazia, não estou acreditando. Só olhei para o meu esposo e ele só me mostrou Nossa Senhora Aparecida do meu lado, sabe? Assim, tipo, como se fosse aqui o guarda-roupa. Ele disse assim: a gente não precisa pedir nada, ela já intercedeu por nós. Não, então são duas mulheres importantíssimas, né? A gente celebrou Nossa Senhora Aparecida agora, né? Tem 3 dias, né? Sim. Estamos nessa festa. E Clara, né? Que irradia essa luz para nós. A gente precisa falar muito, muito mais de Clara, né? Nesse espaço, a gente precisa deixar ela igualzinha, assim, ó, equiparada com Francisco. Sim. E aqui meus parabéns, né, para a equipe que prepara o Vem Clarear, que a gente tem esse programa especial dela, né? Muitas pessoas, além da família franciscana, amam a Clara, né? E eu quero ir lá, né? Uma parte, a primeira cortada do cabelo está guardada, né? A outra parte eu doei, né, para uma instituição. E aqui eu também levanto outra bandeira: se você puder doar cabelo, corte, doe, né? É uma causa muito linda, né?
Uhum. E a primeira mecha está cortada, está guardada. Um dia quero ir a Assis e deixar lá em Clara, né? Junto com ela, como um sinal de agradecimento, né? Uhum. Por tudo que ela já era antes, né? É uma caminhada de mais de 20 anos aí. Então ela já era essa luz e agora muito mais na minha vida. E Nossa Senhora sempre conosco, né? As mulheres do sim e da confiança no Altíssimo. E Ju, eu acredito que o corte de cabelo de Clara é muito mais do que um símbolo externo, mas eu acho que é de fato uma decisão, e se a palavra decisão quer dizer dar cisão, fazer o corte, tomar uma posição, você fez bem isso, né? Porque na hora de estar ali, né? Que você recebe diagnóstico, e aí, agora, né? E aí você toma a decisão pela vida, né? Pelo cuidado, né? E assim, Clara, não diferente naquela época, ela cortou o cabelo, mas era uma decisão, sabendo que ela com o cabelo cortado era um sinal da consagração dela total a Deus e um sinal de que ela de fato estava abraçando a vontade de Deus. Então, assim, o corte é só o externo, mas o externo é um reflexo de algo aqui de dentro, de quem realmente se decide por algo, de quem é isso que eu quero, né? Aquela famosa expressão de Francisco, é isso que eu quero, que eu desejo, de todo o coração. Por isso que, Clara, nós temos que, a Karine, inclusive, que estava aqui com a gente, ela sempre dizia para a gente olhar nas fontes, né, nos escritos, e ver a preciosidade do que tem de conteúdo histórico de Clara, mas também a gente pode fazer essa experiência hoje, de nas entrelinhas e nos gestos de Clara, perceber também a beleza e a riqueza da presença da espiritualidade de Santa Clara, como, por exemplo, nessa parte do cabelo, né, que refletia uma imagem de uma mulher decidida, confiante, corajosa e que estava optando por algo bem maior, assim como também você fez, e com certeza muitas mulheres também hoje devem fazer. Quando eu falo dos homens, é porque os homens dentro de casa devem assumir a posição de apoio, ou então também os homens que são amigos, que têm algum parentesco com pessoas que passam por essa situação, devem servir como apoio para essas mulheres e viver junto esse tratamento e esse processo todo, né? Eu me lembro que quando o Gil me contava, no ano passado, a gente estava no quente dos podcasts marianos, né? E cheio de podcast para o mês de junho. E aí quando o Gil me contava, eu também ficava impactado de primeiro momento, né? Porque a gente vê tantas notícias tristes em relação a isso, né? Infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, pela confiança da Ju, que a Ju dizia, olha, Roberto, mas nós vamos continuar fazendo podcast. Eu disse, então vamos, né? Eu acabei fazendo a opção também por decidir, vamos lá, né? Tomar essa decisão junto e fazer acontecer de fato. Então, Clara, ela reflete, sim, essa mulher decidida por algo bem maior, né? E você de casa hoje é convidado também a se decidir por algo que hoje é preciso, né? Se é a necessidade do tratamento, né? De tentar olhar mais para o seu corpo e reconhecer como parte sua, né? Nós também temos essa visão, às vezes, muito se prega sobre essa dicotomia do corpo, da alma, do espírito, enfim, e que a gente olha o corpo como algo, não, olhe para ele como parte de você, né? Deus criou você íntegro, né? Por inteiro, né? Então, se hoje é a decisão que você tem que tomar tome. Se é a decisão em relação a algum trabalho, algum estudo, tome, né? Não tenha medo de cortar esses cabelos que, muito mais do que externos, são um sinal daqui, do interno, das decisões que você tem que tomar. E tem essa dimensão dessa atenção, né? A Ju falava agora há pouco de que o tratamento ele exige, no primeiro momento, essa atenção. Você parar um pouquinho, olhar para si, fazer o toque, né? E perceber, né? Estar atento a isso, estar atento às mudanças, se isso está incomodando, se tem algo que você está sentindo diferente. E claro, de fato, essa mulher atenta, que a gente trazia agora, por exemplo, a Clara que lava os pés das irmãs, né? A Clara que olha se as irmãs estão cobertas. Eu acho que hoje, no mundo que a gente vive, viu, Ju? A atenção, mais do que tudo, é primordial. Né? A gente fala a gente fala do tratamento, mas também da atenção para com os outros, né? Que passam, às vezes... Nesse momento, né? Sim. A gente passa, às vezes, por exemplo, eu passo todo dia aqui quando eu, às vezes, vou no centro, né? Em Fortaleza. Passo por um espaço que é uma clínica particular
mas que tem essa dimensão do diagnóstico de câncer e tal, né? E a gente vê tantas pessoas, assim, diariamente saindo com o semblante lá para baixo, né? Outras com muita esperança. E aí a gente nunca tá numa correria, o mundo tá numa correria só, o mundo ainda, mesmo com a pandemia, não conseguiu parar ainda de fato, né? Até que quando abre as portas, o pessoal já tá aí, né? E voltando à vida, aquela sem parar, né? E o quanto é necessário e o quanto Clara pode nos ensinar sobre essa dimensão da atenção, né? Para que o cuidado seja, de fato, real, né? No nosso meio. Essa atenção que manifesta um cuidado, que direciona um cuidado, né? Mas aí, Ju, eu quero agradecer, então. Você falou uma questão do toque, né? É muito pequena a porcentagem, mas em homens também pode acontecer o câncer de mama. É muito pequena a porcentagem. Então, todos nós devemos estar atentos, né, ao nosso corpo e ficar atento e também atento às outras pessoas, né? Quem vive, eu falava muito da rede de apoio, né? Não somente do meu esposo, que foi, assim, parceiraço, né? Mas também os familiares, como também os amigos e irmãos, né? Eu falo que, graças a Deus, Francisco Clara me deu grandes irmãos espalhados pelo Brasil todo, né? E aí, no meio dessa pandemia, foi muito difícil essa parte, né? Não ter todos comigo, mas eu sentia todos aqui comigo com uma mensagem, uma ligação. E essa rede de apoio é fundamental para quem vive o processo, né, do tratamento oncológico. Não é fácil. A gente passa por ele, né, mas na certeza que Deus, né, nos ama e está ali conosco, né, e confiantes. Eu falo metade do tratamento, mais da metade do tratamento é a cabeça. O restante a gente deixa com os médicos. Sim. E nessa confiança, na cabeça, né, nesse pensamento positivo, né? Tá junto essa turma toda, essa rede de apoio que a gente fala, né? O quanto é importante. E o Roberto falava que eu disse que não ia deixar os podcasts, não mesmo, né? Sim. De jeito nenhum. Eu falava, não, a gente vai continuar, vamos manter todas as agendas. Pois é, e aí realmente você pode até ver nós fizemos, eu pensava muito nisso, né? Porque, claro, essa figura feminina, a gente traz à tona aquilo que estava falando e o objetivo de por que nós estamos conversando sobre esse tema aqui, né? Inclusive, você viu nas redes sociais o post todo rosa, tá vendo aqui no programa o rosa tomando de conta, mas porque é necessário mesmo a gente alertar. E todos os anos, né? A gente percebe que mesmo com toda a campanha que é feita, com toda a abertura, com o Sistema Único de Saúde, como você falou que faz, esse atendimento também de forma assim, extraordinária, o quanto ainda as mulheres precisam realmente acordar e não ter medo, né? Não ter medo. Outra característica de Clara para esse processo, né? Não ter medo, né? Embora na hora, né, Ju, vem um medo, talvez, né? Você até partilhava, né? Uma angústia, né? Uma coisa assim, mas não ter medo, né? E como você falava agora, interessante, né? A cabeça eu tentava controlar, né? Mas o processo, quanto o tratamento, era com os médicos, não é? Com os médicos, né? A gente tem a fé, mas a gente precisa também, junto com a fé, né? A confiança, a gente confiar na ciência, né? São muitas pesquisas, a cada ano, cada dia mais as pesquisas avançam, né? Sim. E outro ponto, né? Eu acho que eu já até falei, muitas mulheres deixaram de fazer a mamografia nesse período com medo, né? Aquela apresentadora da Rede Globo, Alana Furtado, ela teve em 2018. Tem uma frase que ela fala muito importante, né? Porque ela também escutava muito isso, né? Mas eu tenho medo de fazer o exame do toque, né? Eu tenho medo de fazer o autoexame. E ela fala, né? Aí o povo fala, não, é porque eu tenho medo de achar, porque quem procura acha. Pega aquele ditadozinho, né? Mas sim, ela fala, né? Quem procura acha, e se achar tem cura, e tem cura, né? Se acha no início, as chances de cura, elas sobem para mais de 90%. Sim. Então, e eu tô aqui para falar, tô falando aqui com vocês, né? Eu era muito pequeno, estava no início,
os primeiros exames diziam que não era nada, né? Eu falo que o anjo, acho que o Espírito Santo sussurrou no ouvido do médico que ele pediu outro exame, que foi nesse outro exame que veio, né? Sim. E por conta, os primeiros mostravam que não era nada, né? Então, quem procura acha, e se achar, pode ter certeza, tem cura, e é seguir, né? E levar também essa mensagem adiante, né? Que ele não passa somente no outubro, né? A gente precisa se cuidar todos os dias, todos os dias. Em outubro a gente levanta a bandeira, tem toda a história, mas todos os dias a gente precisa se tocar, a gente precisa estar atento. Isso aqui pertence, né? Isso aqui não pertence, então vou procurar um especialista e procurar meus direitos. Temos o SUS, se você tem plano de saúde, você também tem seus direitos, né? Que você paga um plano. Então, não deixar de se cuidar. E aí, Ju, eu quero somente mesmo agradecer, né, pela essa oportunidade, por acompanhar um pouquinho dessa história tão bonita que, pelo menos eu nunca vou me cansar de escutar essa dimensão de olhar e pegar todas essas características de Clara, né, que a gente trouxe aqui, atenciosa, cuidadosa, confiante, corajosa. E trazer para todo esse processo que você fez, né? E eu gosto sempre de frisar aqui no programa que se a gente fosse pegar qualquer característica, a gente poderia sem nenhum medo ligar a Clara, né? Porque realmente ela foi essa mulher que soube viver um pouco de tudo, né? E ela viveu isso naturalmente, ela não precisou, não era porque ela queria chamar atenção, não, ela conseguiu viver ali no claustro de São Damião, junto no silêncio, na vida, junto de sua comunidade. Muito obrigado, Ju. Eu queria que você deixasse aqui sua mensagem final e também reforçar esse convite para que as mulheres parem um pouquinho mais e olhem mais para si. E os homens que nos acompanham agora, por que não incentivar também para esse trabalho, né? Pois é, né? Eu que agradeço, né, o convite. Estamos aqui sempre para trocar uma ideia, levantar essa bandeira. Peço que você que está vendo não somente faça o autoexame, como também leve essa mensagem, né, para as outras mulheres, para as outras pessoas. Os homens é um pouco difícil, né? Em novembro vem o Novembro Azul, porque tem uma certa resistência de ir para médico, a gente precisa quebrar isso, né? Porque da mesma forma que na mulher, quando é detectado cedo, né, a chance de cura sempre vai ser muito maior, né? Todo você conversa com qualquer médico, eles vão dizer isso. Cada vez mais cedo a gente descobre, mais o nível da chance de cura ela vai aumentar, né? E a gente precisa confiar, né, em Deus, né? Essa nossa fé, eu falava muito, né? É nessas horas das dificuldades que a gente coloca a nossa fé em prática, né? É isso que a gente aprende. E a prática é nesses momentos e o quanto esses momentos nos fortalecem. E para você que está assistindo, né? Que está vivendo um momento de tratamento oncológico, força, né? Vai passar. É um período difícil, mas foca lá no final do tratamento, né? Eu fazia muito isso, eu focava muito no fevereiro, que era quando terminava tudo. E aí eu focava, era como se estivesse correndo, né? Numa corrida, e a chegada era fevereiro. Então, isso deu muito certo, né? Nessa corrida, e eu cheguei, estamos aqui, eu focava muito na Juliana vitoriosa, que tinha conseguido passar por tudo aquilo. Graças, né, à minha fé, né, graças a Deus, a Nossa Senhora, à espiritualidade franciscana, clariana, aos meus familiares, meus esposos, né, e à fraternidade, que eu tenho a graça de ter. De Clara, eu vou deixar uma frase de Frei Vitório Mazuco, até já falei dela, né, e podia falar de Celano, que eu já falei, né, que é a minha preferida, né, que é das virtudes, mas eu deixo que Clara é esse ideal, né, Clara é esse ideal que sai pelas frestas de São Damião e ganha corações. E olha nós daqui hoje, mais de 800 anos, e ela ganhou nossos corações. Eu tenho certeza que é muito mais de 800 anos para frente, que Clara ainda vai continuar aí agarrando corações. É verdade. Um abraço, que possamos nos inspirar cada dia nela, né? De sermos luz, né? Para as para o nosso mundo, para nossas fraternidades, para as nossas famílias. E outro ponto, seja rede de apoio, né? Para quem está vivendo
um momento como esse, né? Seja rede de apoio mesmo, esteja junto, como se você fosse Clara, né? Eu tenho certeza que ela faria dessa forma. Sim. E que Clara nos inspire a você para o cuidado, para a coragem, para o amor neste mundo que precisamos que Francisco volte a essa terra, mas também nós precisamos de Clara também no meio de nós para iluminar e para mostrar a sua força feminina para nos. E estamos chegando ao final de mais um programa Vem Clarear. Que pena, né, minha gente? Passa tão rápido esse programa, né? Daqui a pouco já é 8h30, já é 9 horas e a gente já tem passado do tempo do horário do nosso programa, desse nosso encontro semanal. Mas que todas as sextas-feiras nós estamos aqui, viu, minha gente? Os últimos programas têm sido, assim, de uma força, de uma grandeza imensa, né? De conteúdos riquíssimos sobre nossa Mãe Santa Clara, com participações especialíssimas, e nós vamos continuar assim. Porque semana passada eu prometi que o programa dessa sexta seria sobre o tema da sinodalidade em Clara de Assis. Mas nós transferimos esse programa para a próxima sexta, que eu não vou dizer muita coisa, viu? Mas está muito especial e que vai falar sobre esse tema, e vamos ter uma participação aqui de um confrade internacionalmente, que vai falar com a gente de lá, de bem pertinho do Papa, falar um pouquinho sobre esse tema da sinodalidade, e você, claro, não vai poder perder, vai ficar com a gente, né? Mas nós queremos agradecer de coração a sua participação, a sua presença conosco. É sempre uma alegria contar com a sua participação aqui, deixando seus comentários, dando seu like, compartilhando, enfim, gratidão, gratidão. E nós ficamos agora, né, Clara, eu também, e você também, nós vamos receber agora a bênção de nossa Mãe Santa Clara. Lembrando, viu? Seja sinal de Deus, né? Seja sinal desse cuidado, mesmo que Clara tinha, o mesmo que Teresa tinha, para com os irmãos, e tantos irmãos hoje que sofrem, né? Nós temos essa dimensão do câncer de mama, mas tantos outros problemas que assolam a nossa comunidade, né? Então, que Deus abençoe a você. Agora nós vamos escutar a bênção de Santa Clara pedindo a sua proteção sobre todos nós. Tchau, tchau, paz e bem. O Senhor te abençoe e te proteja, faça resplandecer sobre ti a sua face e te dê a sua misericórdia. Volte para ti o seu olhar e te dê a paz. Derrame sobre ti as suas bênçãos e no céu te coloque entre os seus santos. Senhor esteja sempre contigo e que tu estejas sempre com Ele. Você acompanhou pela Web Rádio Santo Antônio Vem Clarear. Continue em nossa companhia.